Bem-vindos às nossas mensagens de célula. Hoje o nosso tema é exemplo de obediência. E o texto bíblico que vamos refletir está em Gênesis 26, 5, que diz: Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Queridos, a obediência a Deus é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Ela reflete nossa fé, nosso amor e nosso compromisso com o Senhor. Em Gênesis 26, 5, Deus reconhece a fidelidade de Abraão, destacando 5 aspectos da sua obediência. Estes aspectos não apenas demonstram a profundidade do relacionamento de Abraão com Deus, mas também servem como modelo para todos os que desejam viver de forma agradável ao Senhor. Vamos explorar cada um deles e compreender como aplicá-los em nossa vida. Primeiro, obedeceu à minha voz. A obediência à voz de Deus é um chamado que atravessa gerações. Abraão é um exemplo claro de alguém que ouviu e respondeu a esse chamado, mesmo quando isso exigia sacrifícios imensos. Quando Deus pediu que ele deixasse sua terra natal, Abraão não hesitou, mesmo sem saber para onde estava indo. E, quando foi instruído a oferecer Isaque, seu filho amado, ele obedeceu, confiando que Deus tinha um plano maior. Abraão tinha um coração sensível e disposto a ouvir o Senhor, uma característica fundamental para todos nós que desejamos viver de acordo com a vontade de Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde tantas vozes competem por nossa atenção. Demandas do trabalho, redes sociais, opiniões alheias. Em meio a esse ruído, Deus continua falando. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: estamos ouvindo? Ouvir a voz de Deus requer esforço e dedicação. É por meio da oração que afinamos nossos ouvidos espirituais e é na leitura da palavra que reconhecemos seu caráter e aprendemos a distinguir sua voz. Quando nos conectamos com Deus, somos capazes de ouvir suas instruções, mesmo quando elas desafiam nossa lógica ou pedem de nós algo que parece difícil ou impossível. Mas ouvir não é suficiente. É preciso responder. Obediência verdadeira não se limita a reconhecer a voz de Deus, mas envolve agir de acordo com o que ele nos diz. Imagine se Abraão tivesse ouvido o chamado de Deus, mas decidido ficar em Ur dos Caldeus. Ele jamais teria se tornado o pai da fé. Da mesma forma, nossa fé é demonstrada por nossas ações. Muitas vezes, Deus nos chama para dar um passo de fé, e é nesse momento que somos desafiados a confiar em seu plano, mesmo sem entender todos os detalhes. Abraão nos mostra que a obediência pode exigir sacrifício, mas ela sempre resulta em bênçãos maiores do que podemos imaginar. A obediência de Abraão não transformou apenas sua própria vida, mas também a história da humanidade. Sua fidelidade trouxe bênçãos a todas as nações da terra. Isso nos lembra que nossa obediência não afeta apenas nosso destino, mas também impacta as pessoas ao nosso redor. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós, mas muitas vezes essas promessas estão ligadas à nossa disposição de obedecer à sua voz. Não podemos permitir que o medo ou a dúvida nos impeçam de viver tudo o que Ele tem reservado. Deus continua falando e nos chamando para viver em obediência. Ele nos convida a confiar em sua direção e agir conforme sua vontade, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício. A obediência é a chave que desbloqueia as promessas divinas e nos conduz a um futuro de bênçãos e realizações. Que possamos, como Abraão, dizer sim ao Senhor, certos de que Ele é fiel e tem o melhor para nós. Segundo, guardou meu mandado. Guardar o mandato de Deus é mais do que um simples ato de cumprir ordens. É um reflexo de confiança e amor no Criador.
Abraão nos deixou um exemplo poderoso de prontidão e fidelidade ao obedecer às instruções do Criador sem hesitar. Ele não buscou justificativas ou desculpas, mas submeteu-se com um coração que confiava plenamente no propósito maior de Deus. Sua disposição em cumprir cada comando mostra que a verdadeira obediência nasce de um relacionamento profundo com o Senhor. Assim como Abraão, somos chamados a guardar o mandato de Deus em todas as áreas de nossas vidas, seja em decisões pessoais, relacionamentos familiares ou responsabilidades ministeriais. Obedecer às direções divinas exige fé e entrega. Muitas vezes, as instruções de Deus podem parecer desafiadoras ou incompreensíveis, mas confiar em sua sabedoria nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas. Cada ato de obediência torna-se um testemunho de nossa fé, mostrando ao mundo que acreditamos no Deus que cumpre suas promessas. Portanto, guarde o mandato do Senhor com zelo e alegria, mesmo quando o caminho parecer difícil. Lembre-se de que a obediência a Deus não é apenas um dever, mas um privilégio. É uma oportunidade de participar do plano eterno de um Deus que nos ama e nos guia. Ao nos rendermos à sua vontade, experimentamos a paz de saber que estamos caminhando de acordo com seus propósitos perfeitos. Que a fidelidade de Abraão inspire você a obedecer com coragem e confiança, sabendo que Deus honra aqueles que guardam seus mandamentos. 3. Guardou meus preceitos. Guardar o mandato de Deus é um ato de compromisso que vai além de simples palavras. É um estilo de vida marcado por zelo, fidelidade e prontidão em cumprir as instruções do Criador. Abraão é novamente um exemplo inspirador. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas também cumpriu seus comandos com dedicação e confiança. Quando Deus o chamou para grandes desafios, Abraão não questionou ou hesitou. Ele respondeu com obediência imediata, crendo que cada instrução vinha com um propósito maior. Guardar o mandato significa tratar as direções de Deus com seriedade, reconhecendo que cada comando de Cristo é uma peça essencial no plano que Ele tem para nós e para aqueles ao nosso redor. Seja em nossas vidas pessoais, em nossas famílias ou em nossos ministérios, somos chamados a viver essa fidelidade. Deus nos dá orientações claras por meio de sua palavra e nossa responsabilidade é colocá-las em prática, mesmo quando isso exige sacrifício ou nos desafia a sair de nossa zona de conforto. Em nossas vidas diárias, guardar o mandato de Deus pode significar perdoar quem nos feriu, amar aqueles que parecem difíceis de amar ou sermos honestos em situações onde a mentira parece mais conveniente. No contexto familiar, pode ser guiar nossos filhos nos caminhos do Senhor, cultivar a união em nosso lar e ser um exemplo de caráter cristão. No ministério, é servir com humildade, dedicação e excelência, confiando que Deus está operando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Abraão nos ensina que guardar o mandato é um ato de fé. Ele sabia que os comandos de Deus não eram aleatórios ou sem sentido. Cada um carregava uma promessa implícita e fazia parte de um plano maior. Da mesma forma, quando obedecemos com fidelidade, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua sabedoria, mesmo que não entendamos tudo no momento. Deus nos chama a guardar seus mandatos com zelo e perseverança. Ao fazermos isso, demonstramos nosso amor por Ele e nossa confiança em seus planos perfeitos. Que possamos, como Abraão, ser encontrados fiéis e prontos para cumprir as direções que Ele determina, certos de que Ele está conduzindo cada passo de nossas jornadas para algo grandioso e eterno. 4. Guardou meus estatutos. Os estatutos de Deus representam suas leis eternas, imutáveis e perfeitas, que transcendem o tempo e refletem sua santidade e justiça.
Abraão, em sua caminhada de fé, compreendia profundamente a importância de alinhar sua vida a esses estatutos. Ele sabia que viver segundo as leis de Deus era mais do que uma obrigação. Era um ato de adoração e reverência àquele que é santo e digno de toda obediência. Os estatutos divinos são como marcos que nos guiam pelo caminho da santidade. Eles nos mostram a diferença entre o certo e o errado, o puro e o impuro, e nos convidam a viver de forma que agrade a Deus. Assim como Abraão não negociou os princípios estabelecidos por Deus, somos chamados hoje a rejeitar o conformismo com os padrões deste mundo e buscar uma vida que reflita a santidade do Senhor. Viver de acordo com os estatutos de Deus é, acima de tudo, um compromisso de coração. É decidir honrá-lo em nossas ações, palavras e pensamentos, mesmo quando isso nos coloca em contraste com a cultura ao nosso redor. Em um mundo que constantemente tenta relativizar os valores e promover o que é contrário à vontade de Deus, somos desafiados a permanecer firmes, mantendo nossos olhos naquilo que é eterno. A santidade é o padrão de Deus para nós, e sua palavra é a bússola que nos orienta nesse caminho. Ao buscarmos viver conforme seus estatutos, estamos não apenas obedecendo, mas também proclamando ao mundo quem é o nosso Deus e qual é a sua vontade. Isso exige determinação, coragem e uma profunda dependência do Espírito Santo, que nos capacita a resistir às tentações e viver em obediência. Que possamos, como Abraão, reconhecer a importância de viver segundo os estatutos de Deus, deixando que eles moldem nosso caráter e conduzam nossas decisões. Ao fazermos isso, estaremos glorificando ao Senhor com nossas vidas e testemunhando ao mundo a beleza de uma vida dedicada à sua santidade. 5. Guardou minhas leis. As leis de Deus são mais do que regras, são um guia para viver em justiça e retidão. Elas foram dadas ao seu povo como uma bússola moral e espiritual, apontando o caminho que leva à vida plena em sua presença. Abraão, mesmo antes da formalização da lei por meio de Moisés, já vivia em obediência aos princípios divinos. Ele entendia que obedecer a Deus não era uma mera obrigação, mas uma expressão de amor e gratidão ao Senhor por sua graça e misericórdia. A obediência às leis de Deus revela o coração de quem reconhece sua soberania e bondade. Abraão demonstrou essa verdade em sua caminhada de fé, vivendo de acordo com os princípios de Deus, mesmo sem tê-los escritos em tábuas de pedra. Sua vida era um reflexo de sua confiança em Deus e do desejo de agradá-lo em tudo. Isso nos mostra que a obediência é mais profunda do que um cumprimento externo. Ela nasce de um coração rendido à vontade divina. Hoje, somos chamados a guardar as leis de Deus como Abraão fez. Elas são um presente, não um fardo, dado para nos proteger e nos guiar em um mundo marcado pelo pecado. Ao viver segundo os mandamentos de Deus, manifestamos nosso amor por Ele e nossa gratidão por sua misericórdia, que nos alcançou mesmo quando não éramos merecedores. A obediência às suas leis também é um testemunho para o mundo, revelando o caráter justo e santo do nosso Deus. Cumprir as leis de Deus não significa buscar perfeição humana, mas sim viver uma vida que busca refletir a retidão e a justiça que Ele nos ensinou. É reconhecer que, pela graça de Deus, somos capacitados a seguir seus caminhos, mesmo em meio às lutas e desafios do dia a dia. Como Jesus ensinou, amar a Deus e ao próximo resume toda a lei, e é por meio desse amor que cumprimos seu propósito. Que possamos aprender com Abraão e viver uma vida marcada pela obediência às leis de Deus, não como um dever pesado, mas como uma expressão genuína de gratidão e amor ao Senhor que nos chamou para a sua maravilhosa luz.
que em cada passo, decisão e atitude possamos glorificar ao Senhor e proclamar sua justiça ao mundo. Conclusão: a obediência de Abraão foi marcada por sua fidelidade em ouvir, guardar e cumprir tudo o que Deus lhe ordenava. Esses 5 aspectos de obediência são um convite para que vivamos de maneira íntegra, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Que possamos, como Abraão, ser reconhecidos como amigos de Deus, caminhando em obediência e experimentando suas bênçãos em nossa vida.